Olá, caríssimos amigos, diletos ouvintes, prezados irmãos, o meu cordial bom dia, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos, felizes, satisfeitos por Deus ter nos concedido esta oportunidade. Nesta manhã de domingo, quando os termômetros marcam 14 graus e a sensação térmica de 10, na capital Bandeirantes, mormente no bairro do Tatuapé. Queremos, neste dia abençoado, falar sobre o seguinte tema: Dia dos Pais. Ser pai é oferecer o ombro amigo e protetor para a família, é compartilhar sonhos, é sempre avançar para o futuro, é se reciclar para contabilizar conquistas. Resumindo, ser pai é ser herói na infância, exemplo na adolescência e amigo na vida adulta. Quero, com estas palavras, congratular-me e celebrar neste dia especial e significativo para os heróis do lar. Feliz Dia dos Pais para nós. O texto que vamos basear a nossa mensagem nesta manhã, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13 a 14, onde versa o seguinte: Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque reconhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia, glória a Deus. Como é bom basear nossas vidas na inerrante, maravilhosa, majestosa, inigualável palavra do Senhor nosso Deus. Primeira instância, o apóstolo esclarece explicitando: eu vos escrevi, pais. Há duas formas de olhar para estes versículos. Representa diferentes grupos dentro da igreja. Os anciãos que tinham visto Cristo e seus seguidores desde o início. Segundo, aqueles que haviam sido salvos por um tempo e eram discípulos fundamentados na fé. Terceiro, aqueles que eram crianças no Senhor, recentemente vindo a Cristo. O papel da liderança dos homens na igreja e no lar nós vamos ver. Os mais velhos, homens mais experientes, especialmente pais. Os jovens em sua prima idade, apenas começando a vida. As crianças que um dia iriam crescer até serem os homens da igreja, ou na igreja. Porque hoje é o Dia dos Pais. Eu quero focar o aspecto final das palavras de João. Estas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai Celestial. Com amor, claro. Deus está falando aos pais de hoje, lembrando-nos da nossa grande responsabilidade dada por Deus para ser o líder da casa. Segundo, pais, líderes designados por Deus. Os pais foram os destinatários porque eles eram os líderes na igreja e em casa. Sempre foi desígnio de Deus que os homens, os pais, sejam líderes, não ditadores, tiranos, abrasivos, abusivos, prepotentes, governando com uma vara de ferro, não, mas gentil, amoroso, carinhoso. A palavra pai vem da palavra grega pater, que tem 3 significados. Primeiro, nutre ou provedor, nutridor ou provedor. Segundo, protetor. E terceiro, sustentador. Estamos diante de um dilema na nossa sociedade. Nos dias atuais, o papel que Deus determinou está sendo negligenciado pelos homens. Sim, senhores, falência quase que total. Claro que com raras exceções, é claro,
Muitos dos problemas que vemos hoje é resultado de os homens não assumirem a sua posição de liderança piedosa. Veja bem, liderança piedosa, eficaz. 25 milhões de crianças, 36,3% não vive com seus pais. 40% das crianças em lares sem pai não têm visto seu pai em pelo menos um ano, enquanto 50% das crianças que vivem sem pais nunca puseram os pés na casa de seu pai. 63% de suicídios de jovens são de famílias sem pai. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamento são de lares sem pai. 80% dos estupradores são de lares sem pai. 71% dos casos de abandono do ensino médio são de lares sem pai. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de dependência química são de lares sem pai. Desculpa. 70% dos jovens sem instituições ou em instituições vêm de lares sem pai. 85% dos jovens presos são de lares sem pai. Veja bem, 85% dos jovens encarcerados são de lares sem pai. 70% de gravidez na adolescência são de lares sem pai. Vamos dar uma olhada no projeto de Deus para a paternidade. E eu quero que todos os pais perguntem a si mesmos: como eu estou medindo as minhas responsabilidades dadas por Deus? Como estamos medindo, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes? Como estamos medindo as nossas responsabilidades dadas por Deus? Como estamos aquilatando elas? Terceiro plano: pais devem ser provedores. É a principal responsabilidade do homem ser o provedor de sua família. Mesmo nós que somos ministros, que somos pastores, a nossa primeira vocação precisa ser a nossa família. Deus criou o homem primeiro e deu-lhe domínio sobre a terra. Quando Deus amaldiçoou Adão, pelo seu pecado, ele reforçou a responsabilidade. Gênesis, capítulo 3, versículo 19, retrata o seguinte: no suor do teu rosto, Deus dizendo ao homem, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por isso, o apóstolo, com muita propriedade e veemência, ele escreve: Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Por isto, esta responsabilidade é atribuída aos pais. No versículo 14 ele começa: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi. Portanto, Deus traz ao homem esta grande responsabilidade desde os primórdios do nosso primeiro pai. Se um homem não consegue sustentar sua família, claro, ele falhou com Deus da pior maneira. 1 Timóteo capítulo 5 e 8, Paulo retrata: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É Bíblia. Não estamos tirando da nossa cabeça. Paulo escrevendo com muita propriedade, dizendo que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente, ou mormente, dos da sua família, nega a fé. E é pior do que os infiéis. Nossa sociedade está contaminada, com famílias sem pai. Famílias sem os homens que provê o sustento dos seus. Os meninos que querem provar sua masculinidade, mas não querem as responsabilidades que vão junto com ela, o que advém desse gesto. Mães solteiras estão trabalhando em 2 ou 3 postos de trabalho para sustentar seus filhos,
enquanto as crianças estão entregues ao Deus dará, em outras palavras, a si próprios. Os avós estão criando seus netos porque os filhos estão tendo bebês que não podem cuidar. Quinta instância, pais devem ser protetores. Nós já vimos que o pai tem que ser provedor. Nós já vimos que o pai tem que ser aquele que protege a família. Por que os pais devem ser protetores? Até recentemente, proteger a família era a responsabilidade primária dos homens. Hoje temos os militares, as forças armadas de defesa nacional e a polícia para a proteção civil. As mulheres têm um papel cada vez mais em tudo isso. O maior perigo para as nossas famílias não é carne e sangue, mas as forças espirituais das trevas e do mal. Muitas pessoas pensam que o inimigo invisível é o inimigo irreal, um que não representa ameaça alguma. É o poder do inimigo trabalhando através de pessoas. Por isso temos que proteger nossas famílias. Por isso temos que ter cuidado com nossas famílias. Por isso que temos que orar, temos que buscar a Deus para que o Espírito Santo nos ajude a proteger as nossas famílias das forças das trevas, das forças do mal. Mas se orarmos, se meditarmos na gloriosa, santa e bendita palavra do Senhor, se nós jejuarmos, tivermos uma vida consagrada no altar da oração, da consagração, da leitura da Bíblia, Deus, através do Espírito Santo que está em nós, vai nos ajudar a proteger a nossa família das forças das trevas, desestabilizar e quebrar as correntes satânicas que querem destruir as famílias. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, e ele aconselhava e dizia em Éfeso: o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí, os desobedientes são usados pelo espírito do mal. O espírito opera na vida deles e a desgraça, as catástrofes, os deslaces acontecem. Muitos pais não levam a sério esta questão e deixam de proteger seus filhos de más influências. Eles não lutam para o enriquecimento espiritual da família. São pais frouxos, moles, verdadeiros bananas. Eles não têm nenhuma responsabilidade para livrar os seus filhos das más influências. Em quinta instância, pais devem ser defensores. Defensores significa manter meios para defender uma coisa, manter um padrão, cumprir as regras estabelecidas, etc, etc, etc. A nossa sociedade está gravemente carente de pais que defendem, aplicam e honram os valores bíblicos, que tenham princípios. Nossa sociedade está muito carente de pais que amam a disciplina, que incutem nos seus filhos o respeito pelas leis da terra, outras pessoas e a si mesmos. Nossa nação está carente de pais que ensinem seus filhos a orar, ensinar-lhes os princípios da palavra de Deus e levarem seus filhos à igreja, ao invés de enviá-los à igreja. Nossa nação está cheia de crianças correndo pelas ruas, se envolvendo cada vez mais em violência de gangues, experiências com drogas, álcool, sexo, porque ou o pai não está lá, ou o pai não se importa. Meninos estão crescendo sem saber como serem homens, porque eles não têm nenhum exemplo a ser seguido. O melhor ensino, nós sabemos que é através do exemplo. 88% dos motoristas embriagados são homens. 83% de pessoas presas por crimes graves são homens. 85% de todos os assassinatos são cometidos por homens. Um homem tem 25 vezes mais probabilidade de acabar em prisão.
Homens são mais propensos a ter úlceras e de morrer de câncer, pneumonia, doença hepática, acidentes vasculares cerebrais ou endurecimento das artérias e insuficiência cardíaca. 75% de todos os suicídios são homens. Veja bem essas estatísticas. Concluindo, onde estão os homens? Onde estão os pais? Graças a Deus pelos homens que estão fazendo as coisas certas, que têm temor de Deus, que buscam a Deus, que têm responsabilidade nos seus lares, que são ensinados nas igrejas, que são ensinados pelos ministros, que são orientados e dão o devido valor à orientação sábia da palavra do Senhor. Quando os ministros, com muita maestria, não só com maestria, mas com unção, vigor espiritual, com graça de Deus, ensina, e graças ao nosso querido e amado Salvador e Senhor, que muitos homens têm acatado o ensino, e nós encontramos entre os cristãos homens responsáveis com seus familiares, com suas famílias, mormente com seus filhos. Por conseguinte, ser um servo de Deus é estar imbuído nesse mistério. Ser um seguidor da palavra de Deus é estar comprometido com a segurança, com o cuidado, com o desvelo, com a proteção do seu lar, defendendo aquilo que lhe é mais sagrado, que é a sua família, a célula máter da sociedade. A família é onde começa tudo. Das três instituições, a mais importante para Deus, a sociedade, a família e outras que vêm após, é a família, pois foi instituída por Deus. E os pais têm grande papel no contexto familiar. Portanto, louvamos a Deus, glorificamos a Deus pelos homens de bens que cuidam dos seus filhos, que zelam pela sua família, que provê sustento necessário, que provê a defensoria da sua família, proteção, o cuidado com a sua família. Portanto, nós estamos cumprindo o chamado maior de Deus para as nossas vidas, que é cuidar de nossas famílias. Estão oferecendo proteção e defesa. Nada mais é do que a nossa obrigação. Que Deus abençoe os pais que são e condene aqueles que não são. Deus vai condenar aqueles que não são, mas vai abençoar sempre aqueles que são. Para os pais que fizeram o seu melhor e os seus filhos escolheram caminhos errados, entregue seus filhos nas mãos do Pai Celestial. Ele sabe como cuidar, dirimir os questionamentos. Ele sabe como prover todas as coisas. O mais importante é lembrar, pais, vamos dar conta a Deus pelo trabalho que fazemos. Porém, claro que não daremos conta da salvação de nossos filhos, mas o trabalho que faremos, que estamos fazendo, este sim, nós vamos dar conta diante de Deus, vamos prestar conta diante de Deus. Portanto, que nesse dia especial, o dia dos pais, pais comprometidos com a verdade, pais comprometidos com os princípios, pais comprometidos com a sua família, possa melhorar mais e mais, reciclar-se, possa aprimorar-se e estar sempre em evidência mediante os conselhos de Deus. Aliás, mediante o chamado de Deus e a imposição de Deus. É uma imposição diretamente a nós, cuidarmos das famílias. Portanto, a todos os papais, a todos os heróis do lar, o meu carinho, a minha gratidão, o meu apreço a você, papai, e aos filhos que estão obedecendo e sendo abençoados. Eu já não tenho mais o privilégio de ter o meu paizinho, pois o Senhor já o recolheu, mas foi um homem honrado
que ensinou os seus 9 filhos, um baiano comprometido com os princípios, com a palavra do Senhor, nos ensinou a seguirmos no caminho do Senhor. Em virtude disto, temos alguns pastores na família, presbíteros da família, homens de bem comprometidos com as suas famílias, e eu creio que naquele dia ele vai glorificar ao Senhor quando ver na glória os seus filhos, os seus genros, suas noras, netos e bisnetos, todos nas mansões celestiais. Portanto, eu louvo a Deus e glorifico a Deus, porque mesmo não tendo o pai biológico, o pai terrestre, eu tenho comigo, aleluia, o Pai celestial, que tem cuidado de mim com tanto desvelo, com tanto carinho, com tanto amor. Um homem que há 25 anos é diabético, um homem que já infartou 2 vezes, um homem que já fez 5 coronariografia, que é o famoso cateterismo, um homem que tem um coração aumentado, um homem que há 6 anos e alguns meses perdeu os rins, está fazendo hemodiálise, 4 horas na máquina, 3 vezes por semana para se manter vivo. Mas o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado graça, o Pai Celestial tem cuidado, e Ele cuida de todos nós que tememos a Ele, que estamos servindo a Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome doce, glorioso e majestoso do Senhor Jesus. Aleluia. O seu Espírito Santo tem estado em nós, nos alentando, nos ajudando, nos fortalecendo a prosseguir nesta jornada, a prosseguir na caminhada e nos dando um jornadear exitoso, feliz, um jornadear progressivo e triunfante. Aleluia! Bendito seja o doce nome do Senhor. Obrigado a você que está inscrito no nosso canal, a você que deixa o seu like e a você que ainda não se inscreveu, mas vai se inscrever, evidentemente. Obrigado. Um beijo no seu coração, do pastor José Fernandes, mas precisamos orar. Eu vou orar por você agora. Ore comigo. E agradeçamos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor por tudo que temos recebido, pois tudo é misericórdia. As benesses que nos alcançam é única e exclusivamente as multidões das misericórdias do Senhor. E a amizade que temos é os laços do Calvário que nos unem. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, neste dia memorável, dia dos pais, nesta manhã preciosa e de vitória, estamos aqui meditando e reverberando a Tua palavra, retratando o Teu cuidado como Pai Celestial e os conselhos para os pais terrenos com seus filhos, para com as suas famílias. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço por tudo, Senhor, e te peço, adentre o lar de cada pai, adentre o lar de cada família, entre com providência nas vidas daqueles que precisam de providência sua, pois as providências terrenas estão sendo falhas e não estão dando conta das suas necessidades, não estão suprindo as necessidades. Supra, papai, a necessidade de cada um. Supra, o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, entre com providência de cura na família e na vida daqueles que porventura necessitarem. Abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, seus ministros, abençoe o Congresso Nacional, senadores e deputados federais, abençoe os governadores, abençoe as autoridades constituídas, abençoe os magistrados, abençoe, Senhor, os operadores do direito, abençoe os prefeitos, abençoe os vereadores, abençoe, meu Pai, todos os homens que existem na face da terra, abençoe todas as mulheres, as crianças, Pai querido, nesta crise pandêmica, são as tuas mãos para nos sustentar, são as tuas mãos gloriosas, maravilhosas para nos dar vitória.
Mas nós agradecemos e oferecemos o pleito das nossas almas, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Oramos agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém. Até o próximo vídeo, querido amigo, querida amiga, meus brothers. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.